Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Seja bem-vindo a este canal, o Linguística Descomplicada. O objetivo deste canal é trazer algumas abordagens a respeito da ciência da linguagem. Nesta série eu estou falando de questões mais teóricas, comecei por uma abordagem mais genérica, que vai culminar em dois autores que eu selecionei para essa série, que são o Ferdinand Saussure e o Noam Chomsky. Mas quando eu terminar essa série, eu vou fazer outras séries com vocês. Eu ainda quero falar sobre letramento, quero falar sobre escolarização, tem muita coisa ainda para falar com você, de modo que com o passar do tempo este vídeo vai ganhar outros capítulos, este canal, melhor dizendo, vai ganhar outros capítulos e você vai poder ir acompanhando então vários apontamentos a respeito da ciência da linguagem. Eu quero que você, por favor, se inscreva, caso você não seja inscrito, dê um like. Se você achar que o conteúdo deste vídeo foi ou será pertinente para você, compartilhe com seus colegas de curso, com seus amigos, com vídeos para conhecer este canal, para se inscrever neste canal, para que eles também possam, junto conosco, comigo e com você, ir acompanhando todas essas abordagens que eu venho fazendo sobre a linguagem. Bom, eu sou o Silvio, eu sou doutor em Linguística Aplicada, eu sou mestre em Linguística, sou professor na Universidade Federal de Goiás, dou aula no curso de graduação e no mestrado em Educação. E no vídeo passado eu comecei a falar com você a respeito da linguagem ser uma capacidade eminentemente humana. E eu disse que eu não ia concluir naquele vídeo, porque ele já estava bem extenso, ficou com quase 30 minutos, e eu não quero que esses vídeos sejam muito longos para evitar que você fique muito cansado de ficar aí sentado só me ouvindo, me vendo ou me ouvindo falar. Então eu vou continuar falando sobre esse tema, e esse tema ainda não vai ser esgotado nesses vídeos, porque mais adiante eu vou retomar de novo e vou falar melhor a respeito de linguagem humana e comunicação animal. Então, de início, para essa continuação desse vídeo sobre a linguagem ser eminentemente humana, eu quero dizer para você que no mundo animal, nenhum animal que tenha a capacidade intelectual mais desenvolvida, que não seja humano, nem mesmo esse animal consegue ter capacidade linguística. E eu comentei com você no vídeo anterior que o fato de nós humanos termos capacidade linguística se deve a uma sequência de fatores, digamos assim. Se deve ao desenvolvimento da espécie. Ao longo dos anos, à medida que nós fomos desenvolvendo, o nosso cérebro foi sendo modificado. Então, de início, nós tínhamos um cérebro chamado de cérebro reptiliano. Na sequência da evolução, apareceu um segundo cérebro chamado de sistema límbico. E, por fim, o neocórtex. E aí, no neocórtex estão as capacidades mais nobres, a capacidade de raciocínio, está a nossa consciência e está a capacidade linguística. Então, foi uma fase de evolução para que nós desenvolvêssemos essa habilidade linguística. E os demais animais não evoluíram a este ponto, até mesmo por conta de uma necessidade da espécie, né? O filósofo Aristóteles, ele dizia que nós somos animais sociais e sociáveis. Então, nós não só nascemos com a necessidade de viver em sociedade, como com a capacidade e a possibilidade de desenvolver essas relações sociais. E eu falei com você no primeiro vídeo dessa série, quando eu comecei a falar sobre linguagem, que a linguagem é uma ferramenta que nós humanos utilizamos para interação, e só nós dispomos dessa ferramenta. Os demais animais não dispõem de uma ferramenta como nós. Eles têm um sistema de comunicação, mas eles não têm o que a linguística considera como linguagem. Então, a nossa necessidade enquanto espécie é diferente da necessidade dos demais animais, mesmo dos outros primatas. As necessidades de interação social deles são diferentes das nossas. E tanto a capacidade de aprendizagem do humano, quanto a necessidade de aprendizagens específicas que nós humanos temos, é muito diferente, tudo isso é muito diferente do que acontece com os demais animais. O Vygotsky, um psicólogo russo, ele dizia que dentre as questões que ele colocava, duas eu quero trazer aqui para você, porque tem a ver com o que nós estamos falando. A primeira delas é que nós vivemos socialmente e, através dessa relação social, nós promovemos, produzimos interação. É uma coisa. E a outra coisa é que a nossa aprendizagem, ela se dá de maneira eficaz e eficiente porque nós temos a linguagem. Então, perceba
uma grande diferença entre nós e os demais animais. Os demais animais, eles têm muito mais programas instintivos da natureza do que nós. E as ações que eles têm, as reações que eles têm, em geral, elas são manifestadas mediante esses programas que a natureza dá. Isso não acontece conosco. Nós temos muito menos programas naturais. Então, as nossas necessidades enquanto humanos são muito diferentes das dos demais animais. A nossa necessidade de aprendizagem é diferente porque nós temos a capacidade para aprender. Lembra quando eu falei a diferença entre aprender e adquirir? Então, as capacidades que os animais têm, elas são programadas pela natureza. Então, uma águia, por exemplo, ela já nasce com um programa para voar. Em algum momento, ela vai ser abandonada pelos pais, eles vão parar de alimentá-la e ela vai ter que se virar. Então, ela vai voar. Ou então, o pato, ele tem um programa da natureza que faz com que ele tenha a habilidade de nadar. E isso está conectado ao conceito de aquisição, sobre o qual eu falei com você no vídeo anterior, lembra? Então, nós temos como possibilidade para aquisição a linguagem. E isso sim constitui algo que é determinado pela natureza. Eu comentei com você no vídeo anterior que houve um momento que o Chomsky chamava isso de programa, que nós nascemos programados para falar. Depois ele próprio reviu as suas colocações e atualmente a psicolinguística e as demais ciências que estudam aquisição e aprendizagem dizem que isso vem impresso no nosso DNA, é como se houvesse uma determinação genética para que nós humanos desenvolvamos a capacidade linguística. Graças à capacidade linguística é que nós podemos aprender. Então a gente precisa da linguagem para poder aprender, e aí vem de novo a diferença. Aprender está associado àquilo para o qual a gente não nasce pré-determinado. Se não houvesse a linguagem, nós não teríamos a possibilidade de aprender. Então a gente aprende a ler, aprende a escrever, aprende a andar de bicicleta, aprende a dirigir, aprende a fazer um monte de coisa para as quais nós não temos essa determinação natural. E é graças à capacidade linguística que nós conseguimos desenvolver essa aprendizagem. Então perceba que a capacidade linguística em nós tem a ver também com a nossa necessidade de interação, com as nossas necessidades de aprendizagem, com a nossa vida enquanto seres humanos mesmo, mas também tem a ver com a nossa capacidade intelectual, com esses 3 cérebros sobre os quais eu falei com você, que foram sendo desenvolvidos ao longo da evolução da espécie. Então, mais uma vez, nem mesmo o animal com maior capacidade intelectual é capaz de desenvolver a capacidade linguística. Isso muito determinado por esses aspectos sobre os quais eu comentei. Pelas necessidades deles que são diferentes das nossas, pela evolução da espécie deles que é diferente da nossa, pela capacidade intelectual deles que é diferente da nossa. E aí não significa que os humanos têm mais capacidade intelectual do que os outros primatas ou do que os outros animais. São capacidades diferentes que dizem respeito às necessidades e as possibilidades de evolução que cada ser vivo tem, né? Bom, como nós nascemos com essa predisposição para a capacidade linguística, eu comentei com você no vídeo anterior que uma analogia que eu faço, em geral, é com o grão de feijão. Lembra? Será que você, na sua época de escola, fazia aquela experiência do feijão? Comenta aí para mim, escreve aí nos comentários se você fazia aquela experiência do feijão, se você conhece aquela experiência do feijão, ou se você sabe de alguém que fez, mas você nunca fez. Comenta lá, por favor, eu quero saber. Comente os vídeos para que eu possa interagir com você, por favor. Então, eu falei com você que no feijão existe uma predisposição genética para germinação. Porém, 2 aspectos, eu falei sobre isso também no vídeo anterior, vamos lembrar, 2 aspectos são necessários para que haja esse desenvolvimento. Não só no feijão, mas também na nossa questão linguística, né? O aspecto genético e o aspecto fenotípico. No caso do feijão, ele tem esse programa genético para que ele possa germinar. Mas não basta isso para que ele germine, ele precisa do aspecto fenotípico. E o aspecto fenotípico está ligado ao meio ambiente, ele precisa de um meio ambiente propício. No caso do feijão, aquela experiência escolar fornece um meio ambiente propício. Então você põe o feijão dentro do pires, coloca um algodão, pinga umas gotinhas de água e aquilo estimula aquele programa genético que já faz parte do grão para que ele possa germinar. Conosco acontece coisa semelhante, é análogo a isso, a capacidade linguística é análoga a isso.
Então eu nasço com a questão genética determinante para que eu desenvolva a capacidade linguística. Mas não é só o genético que conta, o fenotípico também conta. Eu preciso do meio ambiente. O fenotípico está ligado ao meio ambiente. Eu preciso do meio ambiente favorável para que eu desenvolva a capacidade linguística. Esse meio ambiente depende da audição e da interação. As pessoas surdas vão desenvolver a capacidade linguística com outro mecanismo, que é a língua de sinais. No caso de nós ouvintes, eu preciso ouvir e conviver com outros falantes, outros usuários, para que eu consiga então desenvolver a minha capacidade linguística. Então, não basta o aspecto genético, é preciso do aspecto fenotípico, que está conectado ao meio ambiente onde o ser vivo, o ser humano, no caso, vive, para ele desenvolver essa capacidade. Então, se a criança tiver essa convivência, ela vai desenvolver, ela vai adquirir. Lembra que a aquisição é essa capacidade que tem a ver com aquilo que já vem predisposto. No caso da linguagem, como os últimos estudos têm dito, vem predisposto na organização genética. Então, no convívio, a criança vai desenvolver essa capacidade. É o equivalente àquele algodão no grão de feijão, dentro do pires, com a gota d'água e etc. Que eu já falei com você. Agora, em relação ao desenvolvimento da capacidade linguística, existe um período que a psicolinguística chama de fase crítica ou período crítico, que basicamente quer dizer que o cérebro está maduro para o desenvolvimento da capacidade linguística. E aí, essa maturidade para desenvolver capacidade linguística diz respeito a qualquer língua, tá? Qualquer língua, dentro do período crítico. Qualquer língua para a qual a criança foi exposta, ela vai desenvolver habilidade para aquela língua. O nosso cérebro, então, vai sendo desenvolvido por fases, né? Então, tem esse momento específico de aquisição de linguagem. Depois que passa essa fase, a gente não adquire mais, a gente aprende. Então, é como se aquela parte específica do cérebro voltada para a capacidade linguística consolidasse, concretasse, digamos assim, e aí vão ser desenvolvidas outras habilidades, mas a habilidade linguística para por ali. A partir disso, você vai ter que aprender. Lembra do conceito de aprender, que eu falei no vídeo passado? Tem algumas coisas relacionadas ao conceito de aprender, né? Você tem uma relação de antes e depois, antes que você não sabia e depois que se espera que você saiba. E uma outra coisa que é muito próxima da ideia de aprendizagem é o exercício repetitivo. Tem que fazer várias vezes, tem que ver aquilo muitas vezes para poder desenvolver então aquela capacidade, porque não é uma coisa que vem predisposta naturalmente, né? E então, a partir do momento que passa essa fase crítica, nós temos que aprender uma língua estrangeira, que aí vai ser um pouco mais trabalhoso, porém é possível. Eu não sei se você já estudou história da linguística, história da constituição da ciência da linguagem, mas se você for estudar, você vai ver que houve alguns momentos chamados momentos-chave da constituição da linguística enquanto ciência. Um desses momentos é chamado de gramática geral, gramáticas gerais, gramática de Port-Royal. E a essência desse momento foi os estudos determinaram que até certo ponto as línguas seguem um princípio, que é um princípio geral. Isso de alguma forma explica por que a gente consegue aprender uma língua estrangeira. Até certo ponto as línguas seguem o mesmo princípio. Então, lembra quando eu falei do conceito de sistema? Você tem um conjunto de elementos que trabalham entre si, independente da minha vontade, para fazer o próprio sistema funcionar. A língua segue esse princípio. E aí esse princípio ele é geral dentro de um padrão até determinado ponto. Então, mesmo que seja mais difícil aprender uma língua, mas eu posso aprender. Porque existe, então, esse princípio geral que determina que existe um padrão igual para as línguas até determinado ponto. Então, fica mais difícil depois que passa a fase crítica, mas eu posso aprender a língua. Não só aprender a língua, como também aprender outras coisas, né? Desde que haja aqueles princípios sobre os quais eu falei para você. Bom, uma das formas de talvez ficar mais ilustrativo para você perceber que a linguagem é uma capacidade eminentemente humana é pensar um pouco na gramática. Se você for estudar gramática,
da língua, e provavelmente você já estudou, talvez não tenha chegado ainda no curso de letras, no momento específico de falar sobre gramática, mas deve ter estudado ao longo do ensino fundamental e do ensino médio algum tipo de estudo gramatical. E você percebe que a estrutura gramatical da língua, de qualquer língua, é muito complexa, é absurdamente complexa. Então, no caso do português, nós temos uma estrutura fonético-fonológica, uma estrutura morfológica, uma estrutura sintática, uma estrutura semântica e assim por diante. E cada uma delas com as suas nuances, as suas características, os seus aspectos e carregados de complexidade, né? E aí, o que a gente percebe com relação a essa ideia de que a linguagem é uma capacidade eminentemente humana? Que por mais complexo que seja, nós não precisamos de nenhum tipo de instrução específica para conseguir utilizar isso. Você já parou para pensar nisso, né? Eu comentei isso no vídeo anterior. A gente não vai para a escola para aprender a falar a língua materna e nem para aprender os aspectos gramaticais da língua materna durante a fase crítica. Não precisa. O que precisa? De audição, no caso de nós ouvintes, e precisa de convivência com práticas interacionais. Lembra da história do feijão? O feijão precisa, pelo menos, que eu coloque ele no pires, ponha um algodão, molhe esse algodão com uma gota de água para que estimule o padrão genético que já integra o grão do feijão. Conosco acontece a mesma coisa. Então eu já nasço com a predisposição genética para desenvolver capacidade linguística, eu preciso da interação, da audição e da interação para que aquilo aflore, para que aquilo brote. Então a gente não precisa de instrução para desenvolver a linguagem e as capacidades gramaticais atreladas à língua. Então você não precisa ensinar criança a passar para o plural, você não precisa ensinar a passar para o masculino e para o feminino, conjugar verbo, nada disso. É claro que durante um período as crianças se atrapalham um pouco. Então demora um pouco para ela conseguir formar a relação entre passado, presente e futuro no verbo. E às vezes elas têm dificuldade de qualificar, de adjetivar determinadas coisas. Mas por quê? Porque ainda não está completo, ou pelo menos maduro o suficiente. Primeiro, o dicionário, o conjunto de palavras que formam o léxico próprio da criança, mas também essa capacidade linguística, ela demora um tempo para amadurecer. E aí a gente vai percebendo isso quando a criança está falando, porque a gente vê que ela tem, às vezes, uma dificuldade com algumas colocações, com o plural dos nomes, porque a gente sabe que tem, por exemplo, palavra que termina em ão, mas faz plural de diferentes formas. Então, limão é limões, cão é cães, e assim sucessivamente. E isso demora um pouco para poder amadurecer na consciência linguística da criança. Mas não precisa de nenhum tipo de instrução especial. Isso vai sendo clicado à medida que ela vai convivendo com falantes, ouvindo e usando a língua, né? Vai praticando, isso vai sendo desenvolvido de uma maneira natural. O que acontece quando a gente chega na escola? Chega à escola, vai estudar gramática e aí aparecem todos aqueles nomes, todas aquelas classificações, todas aquelas exceções e aí a coisa fica complicada. E aí é comum a gente ouvir a pessoa falar que português é difícil, que ela não sabe português. Todo falante sabe a língua que fala, todo falante brasileiro sabe português. E não é a língua que é difícil, as nuances gramaticais é que são complexas, que são difíceis, né? A língua tem uma complexidade, mas a gente tem uma predisposição genética para isso e a gente manuseia isso com destreza. Mesmo as pessoas que não têm escolaridade ou aquelas que têm menos letramento, elas conseguem lidar interacionalmente, usando a língua, usando a linguagem, construindo seus pensamentos, suas ideias, fazendo as relações de passado, presente e futuro e todos esses aspectos que a língua tem e que são, sim, verdadeiramente muito complexos, né? Então, por exemplo, se eu disser para você uma frase, por exemplo, essa frase aqui, ó, presta atenção. Comentava-se estarem próximas às provas. Vou falar de novo. Comentava-se estarem próximas às provas. Você sabe fazer análise sintática dessa oração? Põe aí nos comentários para mim. Escreve aí para mim. Comentava-se estarem próximas às provas. Que tipo de período é esse? E como que eu classifico essa ou essas orações se tratar de um período composto? Eu não vou responder, vou deixar você pensar. Escreve lá nos comentários para mim. Eu vou olhar depois o que você disse. E aí, depois que você comentar, eu analiso com você, tá?
Então, vou repetir mais uma vez a frase. Comentava-se estarem próximas às provas. O que eu quero levar você a refletir com relação a essa oração? O grau de complexidade gramatical que ela tem, a pureza que ela tem, mas também esse aspecto de complexidade que ela tem. E aí, se eu perguntar para você, será que você já disse ao longo dos anos de uso da língua, de experiência linguística que você tem, será que você já disse esta frase ou uma semelhante a esta? Sim, esta provavelmente não. Mas do ponto de vista estrutural, com certeza. Quando nós chegarmos lá no Chomsky, você vai me ouvir falando a respeito disso e você vai ver que uma das questões que Chomsky trouxe à tona com os estudos de gerativismo, de gramática gerativa, é que existe uma possibilidade limitada de organização estrutural e gramatical nas línguas. Então, comentava-se estarem próximas às provas, tem uma estrutura, uma organização gramatical, sintática, morfológica, fonética, fonológica, semântica, tem uma organização. Lembra que é um sistema, um conjunto de elementos trabalham entre si, independente da minha vontade, para que esse sistema funcione. E aí, esse tipo de organização estrutural que tem essa frase vai se repetir em várias outras frases que eu vou utilizar. O que eu estou querendo dizer para você? Que a gente sabe a construção, a gente sabe fazer, executar a estrutura. O que pode ser difícil para nós é a classificação. Então, você sabe o português. Talvez o que você tenha dificuldade é com a classificação das estruturas. E isso é outro indicativo de que a linguagem é uma capacidade eminentemente humana, porque nenhum outro animal consegue fazer isso que nós conseguimos fazer, que é uma das colocações do Chomsky. Quando chegar lá, você vai se lembrar de me ouvir falar isso. Uma das colocações dele, eu consigo, então, pegar uma estrutura e apenas substituir os elementos constituintes que integram aquela estrutura e formar várias frases, algumas delas que eu nunca disse antes ou que nunca foram ditas talvez por nenhuma pessoa, mas que seguem o mesmo princípio, o mesmo padrão, a mesma organização estrutural. Nós humanos conseguimos fazer isso. O Chomsky vai atribuir a isso uma capacidade de criatividade linguística. Eu consigo criar novas frases a partir de uma estrutura pré-determinada. Agora, ninguém duvida, ninguém questiona que essa frase, comentava-se estarem próximas às provas, tem, do ponto de vista da classificação, é complexa, é difícil classificar isso. Eu quero ver se você vai conseguir classificar. Mais uma vez, eu peço que você comente lá, escreva lá nos comentários como é que você classifica. Mesmo sendo difícil a classificação, você dizer o que é, você talvez não tenha dito esta frase específica, mas como eu disse, você já pronunciou outras tantas frases com a mesma estrutura desta e com outras tantas estruturas, algumas até mais complexas que essa, né? Então, mais uma vez eu digo, algumas pessoas vão dizer que português é difícil, mas não é o português que é difícil, é você destrinchar a estrutura gramatical do português que é difícil. Língua não é difícil para falante, o falante nativo. O que é difícil, então, é a classificação, é nomear os elementos, então, que constituem uma língua. E aí, assim, se uma criança, durante a fase crítica brasileira, se mudar para um outro país que fala uma outra língua, naturalmente, ela vai desenvolver a habilidade com essa outra língua, provavelmente, antes dos seus pais. Por quê? Porque os pais já passaram da fase crítica. E a criança está na fase crítica. E o que é a fase crítica ou período crítico? É o momento que o cérebro está maduro para desenvolver habilidades linguísticas. Então, para qualquer língua que essa criança for exposta, ela vai conseguir, ouvindo e interagindo com os falantes daquela língua, ela vai conseguir desenvolver habilidade com aquela língua. Então, nesse exemplo da criança que foi para outro país com os pais, provavelmente ela vai desenvolver habilidade antes dos pais e ainda pode até ensinar os pais a falar a língua, porque eles já passaram da fase crítica, ela ainda está na fase crítica, então para ela é muito mais rápido, fácil, ágil e dinâmico desenvolver essa capacidade, essa habilidade com a língua. Então, assim, eu falei para você há pouco que algumas crianças às vezes têm dificuldade com alguns elementos, como por exemplo, organização temporal, né? Então demora um tempo para eles saberem o que é ontem, o que é hoje, o que é amanhã. Mas
a organização estrutural básica da língua, rapidamente a criança consegue utilizar. Então, assim, provavelmente você nunca vai ver uma criança dizer a seguinte construção: uma meninos chegou aqui amanhã. Vou falar de novo. Uma meninos chegou aqui amanhã. Provavelmente você nunca vai ver uma criança falar isso, porque ela tem uma consciência linguística que diz para ela que tem alguma coisa errada nessa frase. Ela não vai conseguir entender como que foram organizados esses elementos. E ela não precisa explicar a organização estrutural das frases que ela diz, porque ela já sabe fazer isso. Então ela sabe organizar os elementos constituintes do sistema. Como eu disse, às vezes demora um pouco para ela conseguir algumas relações, então fazer o plural dos nomes, ou então fazer a relação entre ontem, hoje, amanhã, no verbo, por exemplo, mas com o tempo isso vai ser desenvolvido. Ela vai conseguir fazer isso porque é natural, isso vai amadurecendo à medida que ela vai convivendo com a língua e com outros falantes, né, através da audição. Bom, aí o que é difícil então não é a língua, é a gramática da língua. E outras questões que não são naturais em nós também acabam trazendo algumas dificuldades, né? Por exemplo, a escrita. Quando eu falei com você sobre a diferença entre aprender e adquirir, eu ainda mencionei leitura e escrita. São atividades que nós não nascemos predispostos para elas, a gente tem que aprender. E aí vem de novo aquelas relações, né? Primeiro tem um antes e um depois quando você não sabia, e um depois que você passa a saber, e ainda todo aquele exercício, né? Tem que fazer mais de uma vez, tem que repetir algumas vezes para você poder conseguir absorver aquilo. E outra coisa ligada à aprendizagem, que é diferente na aquisição. Se você aprende e não pratica, tem chance de esquecer. E claro que não é todo mundo que aprende uma coisa, para de praticar e esquece, né? Você já deve ter ouvido aquela frase assim: quem aprende a andar de bicicleta, mesmo que fique muitos anos sem andar de bicicleta, monta de novo na bicicleta e consegue andar. Mas depende, porque nós temos 2 hemisférios cerebrais, o cérebro é constituído de 2 partes, e a gente só não esquece o que você mobilizou os 2 hemisférios para aprender. Se você tiver aprendido determinada coisa mobilizando apenas um dos 2 hemisférios, a probabilidade de você esquecer é muito grande. Então, não é que tudo que você aprender vai ficar registrado, depende, né? E, naturalmente, que a habilidade de leitura e escrita é difícil de alguém esquecer, a menos que tenha sofrido algum tipo de lesão, um AVC, alguma coisa assim, e acabe tendo algum afetamento na capacidade linguística. Mas fora isso, em geral, a gente não esquece. A gente aprende a ler, aprende a escrever coisas que não são naturais para nós, e a gente não esquece com o passar do tempo, mesmo que não pratique leitura escrita, né? E a ausência de esquecimento está muito associada ao uso, porque a gente usa na fala, né? No pensamento. Lembra que pensamento é fala e é linguagem também. Bom, aí uma pergunta: será que se uma criança, durante a fase crítica, for preterida da convivência com outros humanos, o que vai acontecer? Ela tem a predisposição para desenvolvimento da capacidade linguística, mas ela não conviveu com outros falantes. Ela ouve, mas ela não conviveu com falantes. O que vai acontecer? Será que ela vai desenvolver capacidade linguística? E depois que passar a fase crítica, se ela conviveu em ambiente onde não havia falantes, depois da fase crítica, se ela voltar ao convívio social, ela vai conseguir desenvolver capacidade linguística? O que você acha? Diz aí nos comentários para mim se você acha que ela vai desenvolver a capacidade linguística mesmo depois da fase crítica, não tendo convivido com outros falantes de uma língua qualquer. Eu vou voltar a falar sobre isso no próximo vídeo, vou responder a pergunta e vou continuar esse tema sobre a linguagem é uma capacidade eminentemente humana. Eu espero que você tenha curtido o vídeo, dá um like aí, por favor, compartilhe com seus amigos, avise os seus colegas a respeito deste canal, a respeito destes vídeos. Como eu disse para você, essa primeira série vai culminar nas abordagens de Saussure e Chomsky, e depois eu vou trazer outras séries com outros autores e com outras temáticas para trazer para a linguística essa abordagem mais descomplicada. Então, eu espero que você volte no próximo vídeo para dar sequência a essas nossas conversas. Fique bem, cuide de si e até a próxima. Obrigado e tchau.